Eu vou contar 3 projetos que eu fiz e que esse livro foi fundamental para a execução desses projetos. O primeiro deles foi um projeto feito em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que era para capacitar as diretoras das escolas, e como era um público, assim, era um projeto, um dos meus primeiros projetos que tinha um volume enorme de pessoas participando, né, porque eram mais de 100 diretoras de escolas que iam participar dessa formação. O perigo era eu me perder na execução do projeto, né? Então, assim, tinha um cronograma muito específico, tinha que ter coisas muito certas, eu tinha que saber exatamente o que eu ia gastar de recurso, né? Porque a gente ia distribuir material. Era um trabalho que era feito, as formações eram feitas com os profissionais da empresa que se cadastraram como voluntários para dar aula de questões financeiras, administração, recursos humanos. Então, aquilo precisava ser super organizado para que a gente conseguisse atingir o objetivo dele. E aí, o livro me ajudou, como era um primeiro projeto que eu estava coordenando e era uma dimensão grande, era um volume grande de pessoas participando desse projeto. Se não tivesse aquilo bem organizado, né, e na época eu tinha, sei lá, 23, 24 anos, corria o risco de aquilo se perder, né? Então, de eu não poder saber que resultado aquilo agregou, quem que participou, como é que foi, como é que ia ser a logística de tudo aquilo, porque assim, precisava de um espaço físico para executar as aulas, a gente precisava pensar quem que ia ser parceiro para fornecer o coffee break, como que as diretoras elas chegariam no local, que tipo de conteúdo ia ser significativo para elas. Então a gente fez diversas reuniões e pensar nessa estrutura, que é o que eu vou falar aqui o tempo todo, lógica, né? Ou seja, se o meu objetivo era melhorar a qualidade da gestão das escolas públicas, que é isso, essa era a transformação, como que eu ia fazer isso na prática? Ou seja, era um curso, tinha uma determinada carga horária, né? E a gente precisava perceber como é que isso ia ser dividido no tempo. Eu tinha um tempo para executar esse projeto, as diretoras elas também tinham um tempo específico que elas poderiam se dispor a ir fazer a aula, e os profissionais também. Então tudo aquilo a gente precisava organizar para que desse certo, deu super certo, né? Eu tenho até algumas fotos, algumas boas lembranças desse projeto. O encerramento foi super emocionante, assim. A gente firmou realmente uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação na época. Foi muito gratificante, óbvio que deu bastante trabalho para todo mundo envolvido, mas assim, a gratificação daquilo ter sido exitoso foi muito maior. Aí um outro projeto, já trabalhando numa instituição de direitos humanos, um dos projetos era que a gente precisava renovar uma parceria por um projeto com o movimento hip hop, né? Era um projeto que já tinha sido aprovado, mas que a instituição precisava renovar aquilo e reformular esse projeto, né? Então, tinha um formulário já pronto da empresa parceira e a gente precisava organizar também como que a gente iria elaborar, escrever essa proposta. E de novo, né, era um projeto com volume muito grande de pessoas envolvidas, né, porque era um projeto que iria levar oficinas dos 4 elementos do hip hop para a região metropolitana e, enfim, né, para os bairros de Curitiba, da cidade. E também foi um projeto super desafiador, porque tinha, novamente, né, uma logística enorme de você engajar as pessoas, os adolescentes para participar daquilo, de você entender que perfil que deveria ser dos profissionais que iriam ministrar as oficinas e as aulas de cidadania, porque a gente queria que não fosse somente as oficinas artísticas. Isso já tinha sido elaborado por um outro profissional, esse projeto já tinha sido executado, e quando eles me chamaram para trabalhar com isso, era para refazer a proposta para a gente renovar a parceria, o que a gente conseguiu renovar. E eram outras pessoas que coordenavam a execução nessa época do projeto. Eu ficava mais com a parte de elaborar uma boa proposta para fidelizar o parceiro.
E eu acho assim que o êxito desses projetos eram justamente porque a gente sabia o que a gente já tinha mapeado o que precisava ser feito para chegar naquilo que a gente tinha se proposto, ainda mais porque era um volume grande, né, tanto um com diretores de escolas quanto outro com adolescentes, para trabalhar as questões das oficinas culturais do movimento hip hop, mas quando tinha aquilo bem detalhado e bem específico, a gente tinha mais facilidade de saber o que era necessário fazer para chegar àquela transformação que a gente queria. Eu acho que um ponto importante, né, porque esse da diretoras das escolas, eu mesma coordenei a execução, mas o outro projeto eu não fiz a coordenação da execução, foi uma outra pessoa extremamente competente, mas assim, esse acompanhamento constante para ver o que está acontecendo, né? Essa conversa com a realidade, né? Então, essa é uma habilidade que quem é gestor de projetos nas organizações não governamentais precisa fazer sempre esse papel, né? E aí, para que a gestão do projeto ela fique boa, de lidar com as expectativas do apoiador e as reais necessidades daquelas pessoas que a gente está trabalhando em conjunto, né? Então, assim, fazer esse meio de campo, né? Porque às vezes o apoiador ele tem uma expectativa enorme em relação a ou tem um desejo, às vezes até de dizer o que deveria ser feito, e a realidade mostra outra coisa, né? Então, essa ponte, essa flexibilidade, essa capacidade de negociação e conversa, e traduzir isso numa proposta e em objetivos claros, eu acho que é uma habilidade fundamental. Esse projeto foi também muito legal de fazer, de elaborar, a gente conseguiu renovar a parceria por vários anos, né? E eu acho que isso se deu graças à capacidade de ter uma boa coordenação executando o projeto, e aí depois a gente conseguir transformar essas execuções de qualidade, em conteúdos, em evidências, em resultados que faziam com que a gente renovasse as parcerias, né? Então, trazer isso para um material concreto. Um outro trabalho que esse livro também me ajudou muito foi quando algumas organizações me chamaram justamente porque elas tinham a ideia do projeto, ou às vezes o projeto já estava sendo executado, mas elas precisavam organizar aquilo para viabilizar novas parcerias, né? Então, você veja, são 3 momentos, um em que eu elaborei, executei e coordenei o projeto, um outro momento em que eu reelaborei a proposta para a gente conquistar de novo o mesmo parceiro, e foi coordenado por uma pessoa, e aí em parceria nós conquistamos essas renovações, e um terceiro momento eram de organizações que já tinham seus projetos, já executavam os projetos, mas precisavam colocar aquilo numa proposta, organizar aquilo para visualizar aquela ideia de forma mais organizada e também para conquistar novos parceiros. Então eu fui em 2 organizações chamadas para fazer isso, né? E também a gente conseguiu alcançar êxito. Tudo, eu acho que assim, a ferramenta mais importante desses 3 momentos foi sentar com as pessoas que iam coordenar o projeto ou que iam beneficiar o projeto. A gente tem que escutar muito quem vai ser beneficiado por esse projeto, fazer a ponte com o apoiador, ou seja, transformar essa linguagem, fazer esse diálogo, mas principalmente organizar as ideias e todo esse mundo de informações no encadeamento lógico, né? Eu vou repetir isso várias vezes porque eu acho que isso assim é o princípio básico, né, que você vai ver como marco lógico, estrutura analítica de projeto, N formas, mas que é vamos dizer assim, um esqueleto básico para você executar um bom projeto ou para você elaborar uma boa proposta e para fidelizar parceiros.